Nós vamos começar então o desenvolvimento do nosso projeto elétrico, que vai ser um projeto elétrico residencial de um sobrado. Então nós vamos fazendo os passo a passo para que a gente consiga finalizar ele, começando aqui pelo dimensionamento de cargas. Vamos sempre estar mexendo também com a parte do desenho e evoluindo aula por aula. Então, começando o projeto ali, tendo a planta baixa do pavimento inferior, superior do nosso sobrado, a gente olharia ali ambientes, né? Lógico que a gente não precisa ter detalhamento de projeto de arquitetura, porque não é o objetivo do projeto elétrico, tá? Aqui eu tenho um exemplo de um projeto elétrico. A gente vai aprender passo a passo essa questão da simbologia aqui, ó. Então, basicamente, eu tenho o quê? Eu tenho aqui as paredes, né, com as janelas e portas, mas as portas também não seria tão necessário assim, seria basicamente aqui as paredes e o nome do ambiente, tá? Para a gente saber qual ambiente que é. Isso aqui é o necessário da parte de arquitetura para que a gente consiga focar na parte elétrica, tá? Na hora de imprimir isso aqui, essa cor de layer, ela vai ficar mais escondida, ela vai ficar com uma espessura menor. Ou seja, a gente não quer que a arquitetura se sobressaia, né? Ela vai ficar ali discreta e o que vai se sobressair é a parte elétrica aqui que a gente vai dimensionar durante as aulas, tá? Então, isso aqui seria basicamente o que a gente precisa da parte de arquitetura. As informações, a gente vai ver que a questão da iluminação a gente dimensiona com base na área do ambiente. Então aqui nós temos uma cozinha, como exemplo, a gente tem que saber qual é a área dessa cozinha. E as tomadas a gente dimensiona com base no perímetro do ambiente, tá? Então a gente tem que medir o perímetro aqui. Quando a gente mede o perímetro, eu não preciso me preocupar que aqui tem um vão, por exemplo, que lá tem uma porta. Eu meço o perímetro bruto, tá? Então vejo essa dimensão, mais essa aqui, mais essa, né? Às vezes é um pouco mais fácil quando é retangular o ambiente, mas às vezes é um pouco mais um pouco diferente. Por exemplo, se a gente pegar uma garagem, ó, vai a questão do bom senso. A gente tem uma parte aberta aqui que eu não preciso considerar como perímetro, porque se eu considerar vai dar uma quantidade grande de tomada. O mesmo vale para a circulação, tá? Circulação, se eu considerar aqui o perímetro, ó, como uma circulação grande, vai dar um perímetro grande. Então eu não considero, vai muito do bom senso nesses casos aqui. Agora, dormitórios, sala estar, de jantar, cozinha, esse tipo de ambiente, daí sim, eu levo à risca ali a regra das áreas e dos perímetros que eu vou explicar agora, tá? Uma coisa também importante para a gente fazer um projeto elétrico é a questão da localização dos móveis, tá? Eu não preciso necessariamente ter um layout de móveis, mas seria bom. Por quê? Porque eu sei, por exemplo, que nessa parede aqui vai a minha TV, tá? E junto com a minha TV ali vai um DVD, vai um Blu-ray, vai um aparelho de som. Então nessa parede aqui eu vou ter que ter uma quantidade maior de tomadas, tá? Por exemplo, nessa parede aqui vai a minha geladeira na cozinha, então tem que ter uma tomada ali. Nessa aqui vai o forno elétrico, então tem que ter uma tomada ali. Então, o layout de móveis ele é importante, mesmo que a gente não tenha ele desenhado, a gente precisa saber onde que vai cada eletrodoméstico para que a gente consiga fazer o dimensionamento, tá? Então isso aí é importante a gente saber. Então essa seria a parte de arquitetura. Vamos agora para a questão das cargas. Vou voltar lá no PDF. Então, sempre quando eu usar esse termo carga, eu estou falando de potência, né? Potência, que a gente viu lá na aula anterior, que potência é igual a tensão vezes corrente, né? Cada grandeza aqui com o seu símbolo, com a sua unidade. Potência, a gente pode trabalhar ou em watt ou em volt ampere, tensão em volt e corrente em ampere, tá? Então, cargas mínimas. Falo carga, estou falando em potência. Aqui nas instalações elétricas de baixa tensão, a gente vai estar trabalhando com a NBR 5410, tá?
que é uma norma, se não me engano, ela é de 2004, faz um tempinho que ela não é atualizada porque não tem tantas coisas assim a evoluir, né, que evoluíram ao longo do tempo nas instalações elétricas. Então ela não serve bem, dispensa várias atualizações, como a norma de concreto, por exemplo, que é 6118 é atualizada com mais frequência. Então, essa NBR, ela nos diz assim a quantidade mínima de potência que a gente tem que ter para iluminação e tomadas em cada ambiente. Ela fala não só de casa, ela fala também de hotel, motel ou similares, tá? No nosso caso aqui a gente vai trabalhar com casa e apartamento, que é o mais frequente, né? Mas ela fala de várias edificações, vários tipos de edificações. Então ela fala do mínimo, você tem que ter no mínimo tanto de carga, tanto de potência para aquele ambiente. Para a cozinha, por exemplo, é tanto. Só que como é mínimo, a gente pode utilizar uma carga maior, a gente pode, sem problema nenhum, eu vou ter vários eletrodomésticos ali, eu estou trabalhando em uma casa de alto padrão, então eu vou prever uma carga maior. Beleza, tudo bem. Agora você não pode, como o próprio nome já diz, mínimo, você não pode prever uma carga inferior ao que está estabelecendo a NBR. Tá? Então isso é importante por isso. A norma já está disponibilizada também, uma norma pegar para ler bem complexa, tem umas coisas assim que são, para quem não é da área da elétrica, de certa forma difícil de entender. Então, o objetivo da previsão de cargas é a determinação de todos os pontos de utilização de energia elétrica, tá? Pontos de consumo. Então, o que vai consumir energia elétrica? Então, iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico, que eu vou explicar mais para frente o que é, tá? Ao final da previsão de carga, a gente vai definir a potência, a quantidade e a localização de todos os pontos de consumo. Então, a gente vai estar trabalhando com uma planilha em Excel, tá, para fazer esses dimensionamentos. A gente vai achar ali a questão da potência, né, e da quantidade. E a localização a gente vai estar prevendo no AutoCAD, na planta baixa. Então, por exemplo, aqui está previsto uma tomada baixa, tá? Aqui, esse aqui é o símbolo de tomada baixa. Ela está ali a 30 centímetros do piso, por exemplo. Aqui na cozinha nós temos uma tomada média, ó. Ela meia pintada que é média, 1,10 m, 1,20 m, enfim. Provavelmente que tem uma bancada, né, na cozinha, e as tomadas vão ficar ali para usar para eletrodoméstico, batedeira, liquidificador, essas coisas assim. Então a localização vai ser na planta baixa e o dimensionamento vai estar sendo em Excel.